Pessoal do primeiro ano do colégio e curso Universo, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no canal da escola, tá? Então, como vocês já sabem, estamos trabalhando dentro de História da Arte a parte da Grécia Antiga, tá? Então, como é uma grande civilização, ela tem várias particularidades, principalmente do lado das manifestações artísticas. Eu venho trabalhando com vocês através de algumas fases que eu acho importante, tá? Então, na primeira aula, a gente discutiu um pouco sobre os mitos e a introdução da filosofia, tá? Justamente ali o surgimento, os primeiros filósofos, as primeiras problemáticas que a filosofia ela tentou resolver naquele período, tá? Segunda aula, a gente trabalhou as chamadas divisões, os períodos artísticos principais ali dentro da Grécia Antiga, tá? Então a gente viu aí, por exemplo, o período helenístico, onde teve várias transformações. A gente viu também o chamado período clássico, tá? Lembrando que quando a gente tá falando desses períodos, especificamente falando aqui com vocês em História da Arte, a gente está destrinchando e trabalhando os conceitos mais importantes dentro da disciplina de História da Arte, tá? Porque eu tenho certeza que muita gente ainda se confunde, tá? Ah, mas o professor de história está trabalhando tal temática, tal perspectiva, tá? Então lembrem que vocês têm duas disciplinas, são duas histórias, tá? Aqui tem uma perspectiva, aqui tem uma visão. Então aqui a gente não está atrelado especificamente a falar da política, da economia, da sociedade em si, tá? Mas aqui a gente está falando da diversidade cultural, da parte das manifestações artísticas, as produções em si, em relação à música, à arquitetura, ao próprio lado educativo, tá? As transformações culturais que aconteceram naquele período. Então não se esqueçam, tá? E na aula de hoje, pessoal, eu destaquei aqui também para vocês mais uma parte importante, que é falar um pouco sobre o teatro, a arquitetura e a música na Grécia Antiga, que é a nossa videoaula de hoje, tá? Acredito que na próxima aula, semana que vem, eu vou trabalhar algumas questões com vocês para vocês absorverem aí todo o conteúdo, tá? Como vocês sabem, Grécia Antiga é um assunto, é um conteúdo muito extenso, então a gente está trabalhando dessa forma para vocês terem uma melhor absorção, beleza? Então, sem mais delongas, história da arte, teatro, arquitetura e música na Grécia Antiga, dando continuidade aí às nossas aulas sobre a grande civilização grega, tá? Beleza? Então sejam bem-vindos novamente e vamos lá, tá? Pessoal, o primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês é justamente o teatro, tá? Porque a gente fala bastante, os historiadores, a historiografia em si, ela fala, ressalta todas as questões teatrais em relação ao lado artístico da Grécia Antiga, tá? O teatro, ele se origina naquele período ali da Grécia Antiga, tá? Mais ou menos ali 560 antes de Cristo. Então ele vem com a funcionalidade de entretenimento, tá? Mas esse entretenimento, a função, o objetivo dele é mais do que entreter o povo, tá? É fazer algumas relações, por exemplo, com a política, com a cidadania, para o pessoal ter algumas análises, algumas perspectivas, alguns modelos de visão ali que ajudassem ele a entender e a compreender a sociedade que ele vivia, a sociedade contemporânea ali para aquela localidade, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que a origem do teatro ele se dá ali na Grécia Antiga, mas ele se dá como uma funcionalidade de entretenimento, mas também com outras funções também mais de compreensão, tá? Da galera, daquele pessoal ali que circundava os arredores ali da Grécia Antiga, beleza? Então o teatro ele tem origem lá, lembrando que quando a gente tá falando da Grécia Antiga, a gente tá falando das questões do politeísmo também. Então o politeísmo ele é muito forte e ele acaba influenciando vários pontos e vários conceitos dentro de uma sociedade, principalmente dentro da sociedade da Grécia Antiga, tá? Então se a gente fala de economia, ele tem um pouco de ligação, ele é influenciado pelo politeísmo, pela religiosidade, tá? Se a gente fala da parte de relações sociais, de manifestações artísticas e culturais, tem que lembrar que são influenciados também, tá? E o teatro
é mais um elemento dentro da produção artística que também é influenciado pelo lado da mitologia, pelo lado religioso, pelo lado dos rituais, pelo lado da questão ali de acreditar do povo grego, tá? Então a gente não pode esquecer disso, a origem, a funcionalidade e tem uma influência ali muito forte com a mitologia existente naquele período, tá? Então aí vocês me perguntam, professor, mas o senhor falou logo na primeira aula e que a filosofia ela surgiu naquele período, a filosofia que é uma mais do que uma disciplina na verdade, e ela veio para trazer algumas respostas, digamos que mais racionais para aquele povo naquele período, e por que a filosofia ela não chegou aos teatros, tá? Olha, ela chegou e chegou bastante, tá? Então a gente pode citar, por exemplo, aqui filósofos super importantes dentro da intelectualidade naquele período e que servem até para os dias atuais, como por exemplo o grande Aristóteles, tá? Que era um grande fã, digamos assim, da parte teatral, desse lado artístico na Grécia Antiga, tá? Então ele teve alguns escritos, ele teve alguns estudos, ele começou a absorver e a trabalhar essa questão do teatro dentro da Grécia Antiga, tá? Ele foi um dos, tô citando ali o principal, beleza? Então, um ponto que ele destacou em específico foi em relação ali à particularidade da tragédia, tá? Quando o teatro ele surge naquele período ali da Grécia Antiga, ele surge com uma dualidade, tá? Ele surge trazendo uma perspectiva, trazendo conceitos ali e expressões do lado da tragédia, ele também traz questões do lado da comédia, tá? Aristóteles ele falou bastante sobre o lado da tragédia dentro do teatro, porque era um lado, digamos que mais verídico, tá? Através da tragédia você passava a ver ali através daquelas obras que aconteciam, através daquelas peças teatrais, como a sociedade ela se dava através das relações sociais, através das dinâmicas de poder, através das brigas, das desavenças. Então as tragédias elas mostravam que o povo, mesmo em tempo de paz, poderia acontecer alguma coisa, seja na vida particular, seja na vida coletiva, seja a vida coletiva em sociedade. Beleza? Então Aristóteles ele foi um grande filósofo, acredito que vocês vão conhecer um pouco ainda com o grande professor Luiz Felipe, tá? Então, essa relação entre a filosofia e o teatro, ela era bastante forte porque os filósofos naquele período, eles arrumavam várias áreas do conhecimento para poder passar aí a refletir e analisar aquela contemporaneidade, beleza? Então, primeiro ponto que eu destaquei lá em cima para vocês, a origem em Atenas. Segundo ponto, a segunda setinha lá no meio, influenciaram o pensamento ocidental. O que eu quero falar com isso? Que a parte teatral, as peças que aconteciam, esses eventos que eram gigantescos naquele período ali da Grécia Antiga, eles acabavam influenciando também a parte da intelectualidade ali do mundo ocidental, tá? Fugindo aí da parte de microhistória onde ele surge naquele período ali da Grécia Antiga, mas ele não fica limitado ali, ele influencia várias características e ele acaba influenciando territorialidades ali próximas, tá? À Grécia Antiga, beleza? E como eu disse para vocês ali embaixo, o teatro grego ele vai acabar fazendo essa dinâmica entre a tragédia e a comédia, tá? Destaco para vocês também que essa relação que o teatro tinha com a filosofia e tinha essa funcionalidade de entretenimento e passar uma compreensão funcional, útil para a galera entender ali a sociedade. Ele tinha um conceito bastante específico, que era o conceito justamente da catarse, tá? Catarse que está no livro de vocês, foi um efeito em que a tragédia, principalmente ali atrelada ao teatro, essas peças culturais, elas tinham, digamos que, várias funcionalidades positivas, benéficas para a galera entender o contemporâneo naquele período, beleza? Então, acredito que vocês já visualizaram bastante aqui nesse tempinho que eu venho falando com vocês sobre o teatro em relação a essas máscaras que eu coloquei aqui para vocês, tá? Essas máscaras elas têm uma datação mais ou menos aí de 560 anos antes de Cristo e é justamente atrelada à parte do politeísmo, especificamente quando a gente fala ali do culto ao deus Dionísio, tá?
Então essas máscaras elas faziam a personificação de algumas divindades e elas colocavam à tona aí várias características faciais, tá? Então destaco para vocês aqui que dentro do gênero da tragédia existiam 28 tipos de máscara. A tragédia ela poderia ser personificada em algumas pessoas através de algumas máscaras, são elas 28 naquele período, e a comédia ela poderia estar diversificada aí um pouco mais, tá? 43 tipos de máscaras para fazer esse entretenimento e esse jogo aí de questões de compreensão do cotidiano do dia a dia, tá? Então vocês podem ver que eu sempre trago poucos tópicos, mas o que vale do conteúdo é justamente a explicação. Então eu sempre falo, se atentem à explicação, fiquem sempre com um caderninho aí anotando as partes principais, lembrando que eu estou seguindo o livro de vocês, tá? Pode ir lá pesquisar e tudo que eu venho falando, eu venho trabalhando de forma cronológica, seguindo aí os passos do livro de vocês, beleza? Então aqui falando ainda sobre o teatro grego, a gente sabe que dentro das manifestações artísticas e culturais, a gente não pode se limitar à pintura, à escultura, tá? A gente vai em várias produções humanas que tem várias funcionalidades e o teatro é uma delas, tá? A filosofia ela também passa a fazer parte dentro dessa funcionalidade, onde ela traz um novo pensamento para aquela comunidade, para aquela coletividade, tá? A gente vai falar ainda da arquitetura, a gente vai falar da música também, tá? Então a aula de hoje tá bastante interessante, beleza? Então vocês podem ver que essas máscaras, elas têm uma construção e tem uma forma muito peculiar, então elas trazem alguns traços bastante pertinentes para a gente entender em relação às características faciais, de estar triste, de estar surpreso, de estar em paz, de estar sorridente, de estar muito alegre, tá? De estar frustrado com alguma coisa, e assim ela vai dando uma dinâmica em relação à personificação, principalmente do lado das divindades, beleza? E isso realmente prendia bastante o povo naquela localidade, e eles tinham vários locais onde aconteciam essas apresentações. No livro de vocês destaca, e eu trago aqui para vocês também o que é chamado de epidauro, tá? Que está lá no livro de vocês, e eu trouxe aqui para vocês uma imagem, é claro, do contemporâneo, tá? Então, como vocês podem ver, é um local em relação, falando da arquitetura em si, é um local muito interessante, muito bem construído, tá? Como vocês podem ver, tem uma questão, digamos que de engenharia e de formação de estrutura muito forte, muito firme. A gente tá falando de construções aí que datam de 2 a 3 séculos antes do nascimento de Cristo, tá? Então, se for comparar, chegando aos dias atuais, é um tempo muito distante. Então, são obras que elas perduram aí no tempo, e através delas acabamos conhecendo um pouco mais sobre o cotidiano daqueles povos que começaram a fazer vários usos de elementos, atrelando aí a natureza, fazendo produções artísticas e culturais, e que temos hoje vários vestígios, várias fontes históricas que compreendemos esse período de uma forma gigantesca, beleza? Então aqui está o teatro, é um dos que existem ainda como uma estrutura, tá? Formado, tem alguns vestígios, alguns traços culturais ali que dá pra gente entender mais ou menos como acontecia, tá? Então, trazendo algumas peculiaridades para vocês, lembrando que isso está no livro de vocês. Esse epidauro ele tinha 55 fileiras, tá? Fileiras essas que eram distribuídas principalmente de acordo com as classes sociais em que elas engrenavam ali naquele período da Grécia Antiga, tá? Ele cabia praticamente aí 14 mil espectadores, então isso realmente lotava, era justamente grandes eventos em relação a peças teatrais que aconteciam na Grécia Antiga, tá? Eu trouxe só essa imagem, que é aqui o livro de vocês destaca em maior peso, mas se vocês quiserem eu trago em próximas aulas outras questões, outras peças de teatro, outros vestígios históricos que dá pra gente trabalhar um pouco mais, beleza? Então, em questão do teatro, acredito que vocês não tenham mais algumas dúvidas, tá? Se tiver, pode deixar aí, depois que vocês verem o vídeo, podem entrar em contato comigo, eu tô sempre aqui disposto para ajudar vocês da melhor forma, beleza? Então, pessoal, aqui tá a questão do teatro. Lembrando que vamos dar continuidade, então falando do teatro e agora falando um pouco sobre arquitetura. A arquitetura, que é um ponto muito importante dentro da Grécia Antiga, eles são aí exímios construtores aí de várias
vários monumentos históricos, tá? Que marcaram a cultura, o comportamento, a intelectualidade, toda a produção que eles tiveram ali em vida, beleza? E quando a gente está falando de polis, a gente está falando ali justamente da parte das cidades, a parte de toda uma estrutura de cidade, de urbanização. A gente está falando também da parte de cidadania, as relações sociais. Quando a gente está falando de polis, a gente está falando dessa organização, beleza? Então, falando um pouco sobre arquitetura, eu trouxe aqui para vocês o bastante conhecido Paternon, tá? Que tem no livro de vocês também. Ó, coloquei lá em cima a primeira setinha. Templos e seus arredores eram locais para reunião do povo e veneração aos deuses. Aí vocês não podem esquecer da característica principal, que é justamente o politeísmo, tá? O politeísmo grego, ele era muito extenso, ele era muito vasto, ele era muito diverso, tá? Se a gente for trabalhar mitologia, acredito que vocês trabalharam a mitologia grega dentro aí das aulas de história geral com o grande professor aí Rafael, tá? Então vocês viram que é uma mitologia muito rica, tá? Se a gente for, claro, a história ela não tá para fazer comparações, tá? Isso é muito errado, mas se a gente for parar para pensar e analisar em relação às outras questões, outras religiosidades, a gente vê que em relação à densidade, tá? A mitologia grega ela é muito interessante, tá? Ela tem aí uma dimensão, ela é muito profunda nas questões dos mitos, na questão do imaginário grego, ela se destaca bastante em relação às suas histórias, tá? Então, como vocês podem ver, esses templos eles eram erguidos, eles eram produzidos principalmente aí na questão de adorar aos deuses, tá? Então, eram templos, eram construções, eram monumentos que tinham essa relação com justamente a religião, tá? E a parte do politeísmo, tá? Grande vastidão aí das divindades em que eles acreditavam, beleza? Segundo ponto, ricamente coloridos e com espaços destinados à cultura. É claro que com o passar do tempo, é claro que essa cor elas não ganham aí através de várias questões geográficas e várias questões aí ambientais, elas não vão perdurar muito tempo, tá? É claro que hoje eles têm mais essa característica, como se fosse realmente feitos ali na própria pedra, com uma questão aí mais puxando sempre para o cinza, puxando para aquilo que é muito velho, tá? Mas é claro que esses templos eles eram erguidos e eles eram estruturados com cores aí bastante intensas, tá? E por último, como eu coloquei aqui para vocês, o equilíbrio, a simetria e a harmonia eram três princípios, eram três elementos, três conceitos em que os gregos eles faziam suas construções a partir deles como base, tá? Então você tinha um equilíbrio, você tinha que saber fazer uma construção que tinha uma base forte, tá? Atrelado aí às questões religiosas, tá? Você tinha que ter uma simetria, ou seja, você tinha que ter uma beleza artística e você tinha que ter um padrão muito bom, digamos que 100%, quase 100% ali perfeitos. Você tem que estar tudo encaixado ali perfeitamente, tá? E por último a harmonia, que é justamente aí um local construído para entonar questões mais humanísticas, questões que também tratam da questão da relação dos humanos com as divindades, beleza? Então essas questões que servem de base para a construção dessa arquitetura e também da polis, tá? Quando a gente começa a falar um pouco mais de história geral, quando a gente fala de polis, a gente lembra em questão das cidades, da urbanização, da organização ali, das relações sociais que existem em cada cidade-estado, que acontecia, por exemplo, ali a questão de Atenas, tá? Um grande ponto intelectual, um grande desenvolvimento ali em relação à educação e à parte da arte, tá? Quando a gente fala ali, por exemplo, de Esparta, a gente tá lembrando ali cidades que começaram a ter um desenvolvimento muito forte em relação à parte militar e à parte bélica e à parte de várias conquistas e invasões também, beleza? E aqui tá o Paternon, tá? Que conseguiu passar ao longo do tempo e trair como uma grande obra histórica, tá? Para a gente ter uma dimensão das coisas, como poderiam funcionar nessas localidades, tá? E aqui eu trago também outra que está no livro de vocês, que é justamente o Templo de Hera, tá? Em Pesta, costa italiana, construído em torno de 460, 450
anos antes de Cristo em estilo dórico, tá? Falando sobre estilos, quando a gente trata do estilo dórico, a gente vai lembrar ali dos povos, tá? Justamente os povos, os dóricos ali, que eles são um dos primeiros povos ali que começaram a fazer várias invasões do que a gente chama hoje ali naquela localidade ali da Grécia Antiga, tá? Tem o estilo jônico também, é claro que foram influenciados aí pela cultura egípcia também, tá? Principalmente pós aí 450. Então vocês podem ver que eram grandes construções, grandes monumentos que tinham funcionalidades como a parte da educação, que tinham funcionalidades como veneração dos deuses, a parte religiosa, tá? A organização do grupo ali da polis também, assembleias e outras coisas, beleza? Falando agora o último ponto, pessoal, que é justamente a música, tá? Nosso último slide aqui da aula de hoje, de vocês do primeiro ano, beleza? Quando a gente fala da música, a gente está falando, é claro, daquilo que a gente conhece como música hoje e aquele que começou a se desenvolver como tons, como melodias, como ritmos, tá? Como formações aí musicais que começaram a entreter a sociedade grega naquele período, tá? Então por isso que eu coloquei alguns destaques para vocês aqui. É claro que destacando aqui a parte de um vaso, tá? De uma cerâmica que foi construído, que foi expressado ali a questão da artística, tá? Quando a gente lembra muito da música na Grécia Antiga, a gente lembra, por exemplo, de elementos como a harpa, tá? Elementos que começaram a fazer parte do cotidiano ali artístico dentro do meio musical, beleza? Primeiro ponto lá em cima, poder de envolvimento. O que significa isso? A música, ela é um elemento, como a gente conhece hoje em dia, um poder de deixar você confortável, tá? Vou deixar você num envolvimento, numa relação ali muito harmônica com aquela música, por exemplo, que lhe encanta bastante, que você gosta bastante, tá? Ao mesmo tempo que ela pode trazer algumas lembranças, ao mesmo tempo que ela te faz sonhar com teus desejos, ao mesmo tempo que ela te faz recordar ali quando tu era criança, e assim fazer várias relações, fazer várias adequações, memorizar, tá? Outras pessoas também, e assim vários outros conceitos, mais do lado emotivo, mais do lado ali subjetivo, beleza? Segundo ponto, associado à ordem e ao belo. Então, quando a gente trata do lado artístico da Grécia Antiga, a gente tem que falar bastante justamente daquilo que é ordenado ali, da parte de criar uma harmonia, de criar uma simetria, tá? Criar um lado que realmente fosse uma imagem que trouxesse uma parte bela, tá? Então é marcado justamente por isso todas essas manifestações artísticas da Grécia Antiga. Terceiro ponto, despertar diferentes comportamentos. Então, a música, é claro que o ser humano ele é muito imprevisível, tá? A imprevisibilidade dentro do ser humano ela é fora do normal, fora do comum que a gente conhece. Então, as pessoas elas poderiam ter diferentes comportamentos, diferentes maneiras de agir a partir daquela música que era entoada naquele momento, tá? Dependendo aí da experiência, do estilo que você tinha naquele período, tá? E eles também tinham uma relação muito forte com a poesia, tá? Então eles atrelavam a música e a poesia para a construção aí dos seus enredos, dos seus ritmos, e deixar tudo mais belo e simétrico, tá? Lembrando, quando a gente tá falando da música, a gente tá falando que música ela tinha diferentes também funções dentro da Grécia Antiga. Por exemplo, a música ela poderia diversificar para o lado educativo, para o lado da alma, para o lado do espírito, tá? Para o lado ali da própria paz espiritual, para o lado ali de você ter uma felicidade gigantesca. Então elas tinham diversas funcionalidades de diversas áreas, beleza? Então, pessoal, do primeiro ano, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu trouxe, acredito que foi uma aula bastante interessante para vocês, com três áreas importantes dentro das manifestações artísticas, tá? Então a gente falou do teatro, a gente falou da arquitetura, falou da música também, atrelado aí a questão da polis, tá? Lembrando que isso tem no livro, vocês vão acompanhando, vão atualizando. Eu acredito que na próxima aula eu irei trazer algumas atividades para a gente ter aí uma absorção muito boa e ficar craque no conteúdo de história da arte dentro da Grécia Antiga, beleza? Então eu espero que vocês estejam todos bem, e na próxima aula continuaremos aí as nossas videoaulas aqui no canal da escola, beleza? Abraço para todo mundo e até a próxima.